Olá, que bom que você está aqui em mais essa videoaula da nossa série de estudos sobre a espiritualidade. Quero te dar os parabéns, essa já é a nossa videoaula de número 85 videoaulas. Quero já dizer também que temos data para terminar e quantidade de videoaulas. Já dividi aqui o restante do livro, nosso livro base, Peter Scazzero, pastor americano, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Nós teremos até a aula 90. Então, essa é a aula 85. Temos ainda 86, 7, 8, 9, 90. Mais 5 videoaulas. Provavelmente, nossa última videoaula eu vou disponibilizar no canal do YouTube lá na semana entre o Natal e o Ano Novo. Então, no ano de 2022, a gente vai encerrar esse estudo sobre a espiritualidade com 90 videoaulas. O bom é que dá para rever tudo. Isso é o bacana da tecnologia aí servindo como nossa aliada na propagação da palavra, propagação do evangelho, para abençoar vidas. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Então, você que tem acompanhado, divulga, dá uma divulgada aí, fala com pessoas que você conhece, não precisa ser crente, não precisa ser evangélico, não. Qualquer pessoa, a espiritualidade é fundamental, tá? Você pode mandar o link aí da videoaula 1, por exemplo, e aí a pessoa vai ver que lá na playlist tem outras tantas. Nós chegaremos à aula 90. Então, a aula 85 hoje, nós estamos aí na construção da nossa regra de vida pessoal, E o autor fala que tem 12 elementos que precisam ser observados. Nós já vimos 7 deles, pelo menos. Hoje a gente vai ver 2. Hoje falaremos sobre... nós já vimos escritura, silêncio, ofício divino, estudo, descanso semanal, simplicidade, brincadeira e recreação, entretenimento, Hoje, 8º e 9º elementos desse quadro para criar a nossa regra de vida pessoal, que vai ser lá pela penúltima aula, mais ou menos. Serviço, missão e cuidar do corpo físico, Duas coisas aparentemente bem distantes uma da outra, mas serviço, missão e cuidar do corpo físico. Bom, quando a gente pensa em serviço e missão, automaticamente nós somos impulsionados aí a pensar, tentar responder a seguinte pergunta: de que forma Deus está me convidando para servir-lhe neste estágio da minha vida, no estágio que eu estou hoje da minha vida? Então, de que forma, Deus está me convidando para que eu possa servir nesse estágio da minha vida, nesse estágio da sua vida? Então, essa é uma pergunta. Aí, de que forma posso usar tempo, talentos, recursos e dons para abençoar os outros? Outra pergunta também, para a gente responder aqui dentro de serviço e missão. Que paixões e desejos Deus colocou dentro de mim? Que paixões e desejos Deus colocou dentro de mim, dentro de você, Então, algumas perguntas aí que nós precisamos procurar responder. Para alguns de nós, por exemplo, o desafio é fazer algo pelos outros fora da nossa zona de conforto. E aí pode ser aconselhar alguém que é novo convertido, o tal do discipulado, aconselhamento. Pode ser ajudar a pessoa que está passando por necessidades. Aí você ajudá-la, reunir pessoas para ajudar com mantimento ou com roupa no frio, enfim, coisas desse tipo. Fato é que a ideia é a gente encontrar resposta para isso. De que forma Deus está me convidando para que eu sirva a Ele e a causa do reino no estágio da vida em que eu me encontro. Isso não tem nada a ver com a idade. Eu coloquei aqui no estágio que eu me encontro. Eu hoje, tenho 43 anos. Mas quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 20 anos, eram outros estágios e eu precisava fazer essa mesma pergunta. Quando eu chegar a 60, 70, 80, eu preciso fazer a mesma pergunta. De que forma Deus está me convidando para que eu sirva e sirva o reino no estágio da vida que eu me encontro? Então, não tem a ver com a idade, tem a ver que serviço e missão é para todos e todas, tá? Então, é interessante que o pastor Peter Scazzero fala assim, cada igreja e cada comunidade de fé oferecem numerosas oportunidades para servir. Isso tem a ver também com trabalho voluntário.
tem a ver com ONGs, tem a ver com projetos sociais, tem a ver com ministérios da igreja. Serviço e missão. É interessante que a gente encontre isso e responda essa pergunta. Como é que Deus está me convidando para servir? Sempre digo que servo que não serve para nada, né? Então, quem não serve para nada. Nós estamos aqui, fomos chamados para servir a Deus e ao seu reino, abençoando as pessoas. Esse é o intuito. Então, a gente precisa responder essa pergunta porque isso vai fazer parte depois da nossa regra de vida pessoal, serviço e missão. Aí a gente passa para um outro elemento, que seria cuidar do corpo físico. Cuidar do corpo físico parece nada espiritual, né? Isso não tem nada a ver com espiritualidade, está falando do corpo. Isso é uma bobagem que os gregos lá no primeiro século já defendiam, essa coisa da dicotomia, ou seja, essa divisão entre o corpo físico e a alma, o espírito, né? O que é físico e o que é espiritual, enfim. E aí, por exemplo, nessa dicotomia, os gregos falavam assim, bom, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo físico, porque ele é pecador e ele é corrompido, ele é corrupto. Então eu posso me embriagar, posso sair com prostitutas, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque ele é físico, é corrupto, é corrompido, é o corpo. O que precisa ser puro, o que precisa ser santo, é o interior, é a alma, o espírito. Isso é uma bobagem, isso chama dicotomia, essa divisão, para justificar a safadeza feita com o corpo, tá certo? E aí, essa ideia de divisão vem até hoje. Então, hoje, nós, crentes, não falamos isso. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque ele já é corrupto, corrompido. A gente não fala isso. Mas, por exemplo, a gente desconsidera o fato de que o corpo faz parte da minha e da sua integralidade. Então, quando eu desconsidero o cuidado com o meu corpo físico, eu estou desconsiderando parte de quem eu sou. Nós não somos estritamente espírito, alma. A nossa questão física, o corpo físico, faz parte de quem somos, da nossa integralidade, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem dificuldade em entender que descansar faz parte. Se a gente for lá no Salmo 127, 2, a Sagrada Escritura vai dizer que o sono é um presente de Deus, né? Jesus chama os discípulos para passar para outra margem para descansar. Deus cria em 6 dias, no 7º ele contempla, abençoa e descansa, apesar de Deus não precisar, porque ele não é cansado, mas é para nos ensinar de maneira didática, pedagógica, a importância do descanso, a importância desse tempo. Como é importante, por exemplo, incluir na regra de vida pessoal atividade física, né? Eu não gosto, por exemplo, de academia, essas coisas. Eu prefiro fazer uma caminhada ao ar livre, por exemplo, né? Mas eu sei, eu entendo que é importante incluir na regra de vida pessoal atividade física, até para a saúde mental também. É tão bom você poder praticar uma atividade física, onde você vai transpirar um pouco, você vai exercitar essa casa aqui, esse templo, esse santuário do Espírito Santo, né? Nós precisamos cuidar desse corpo. E isso não tem a ver com ser gordo ou ser magro, por exemplo. Isso é uma outra convenção social. Eu conheço inúmeras pessoas que são bem acima do peso, no entanto, são saudáveis, fazem seus exames com regularidade, vão ao médico, praticam atividade física. No entanto, a sua composição física é de mais peso. Como também conheço muita gente que é magrinha, não tem gordura nenhuma a princípio, faz um exame de colesterol, dá 3 vezes o que dá o meu, por exemplo, que não sou magro. Eu vivo pensando sempre da seguinte forma: eu tenho que me cuidar fisicamente, exercitar fisicamente, exercitar mentalmente, exercitar espiritualmente para crescer de maneira integral. Então, cuidar do corpo físico é um dos elementos que vai compor a nossa regra de vida pessoal. E a gente precisa entender isso, né? Quanto tempo faz que você não vai ao médico fazer um check-up? Quanto tempo faz? Certo? A gente tem que prestar atenção ao nosso corpo. Essa pode ser uma forma interessante de a gente conseguir ouvir Deus, o autor aborda, né? Ele diz assim: quando cuidamos do nosso corpo, reconhecemos a santidade de toda a vida e honramos o fato de que Deus está em nós. Olha que frase. Quando cuidamos do nosso corpo físico, reconhecemos a santidade de toda a vida.
não só espiritual, da alma. E assim nós honramos o fato de que Deus está em nós. Quando eu cuido do corpo físico, eu estou honrando o fato de que Deus habita em mim. 2 elementos. Próxima videoaula será a videoaula 86. Nós falaremos dos 2 últimos elementos, ou pelo menos tentaremos, para seguir caminhando para construir a nossa regra de vida pessoal. Hoje, serviço e missão. Como a gente pode responder aí, atender, né? De que forma que Deus está me convidando para servir, como a gente pode responder esse convite. E cuidar do corpo físico, que é muito importante. Obrigado por você estar comigo aqui. Próxima videoaula a gente segue nessa luta para construir a nossa regra de vida pessoal, para a gente conseguir ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Obrigado e até a nossa próxima videoaula. Tchau!